Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e esse é mais um vídeo da playlist Meditando com Descartes. Hoje será o vídeo relativo ao capítulo 03, cujo título é Noluntas, não querer o mal quando querer o bem já não é possível. Eu acho esse título uma delícia. Conforme eu tinha prometido, aqui estou eu de cabelo cortado e barba parada, quer dizer, com uma aparência renovada e mais limpa, porque esse, inclusive, é um capítulo que eu tenho assim, um prazer enorme de ter escrito, porque há muito tempo, né, acho que talvez lá desde o começo, eu insisto na ideia de que a dúvida hiperbólica é uma negação. Não se trata mais de uma dúvida propriamente. Ela é hiperbólica porque ela alcança as duas alternativas de uma dúvida simples, né? Então, trata-se na prática de uma negação, né? Mas só recentemente, não me lembro exatamente quando, eu descobri um conceito que me deixou absolutamente encantado, que é o conceito de noluntas. Tá? O que é noluntas? Noluntas é o par, não exatamente negativo, mas é o modo negativo da volição. O modo positivo seria a voluntas, ou vontade. E o modo negativo, tá, seria a noluntade, noluntas, né? Então, vocês repararam, certamente, que eu fiz aqui uma mudança. Eu passei o que a gente normalmente chama de vontade, como se a vontade fosse unívoca, uma coisa só, eu passei a chamar de volição. E passei a chamar de vontade um modo de se exercer essa volição, que é o modo positivo. E o outro modo chamo de noluntade, ou noluntas, que seria o modo negativo. Tá? Na verdade, não sei o que faço isso, está lá em São Tomás de Aquino, na Suma. Tá? E é mais ou menos assim que se comportam as traduções, se não me engano, inglesa, enfim, estão lá no meu texto do Meditando com Descartes, no capítulo, as traduções inglesas, a inglesa, a espanhola, e se não me engano, a francesa, agora tem que ver ali, mas enfim, mostrando isso, que há um erro na nossa tradução. A nossa tradução, que eu não sei se já foi corrigida ou não, mas uma das traduções que nós temos, traduziu por negação da vontade. Não é negação da vontade, é um modo negativo da vontade, como você tem o que a gente chama de teologia negativa, né? Que não é a negação da teologia, né? É uma teologia apofática, e aí isso é outro papo, não vamos entrar por aí, tá? Então, isso está em São... E o que é, como São Tomás define vontade e noluntade? Vontade é querer o bem, o impulso de querer o bem. E noluntade é o impulso de não querer o mal. Tá? Veja que interessante isso aí. Tem uma sutileza aí que é inclusive do interesse de psicólogos, etc. Né? Quando se trata de certos desvios, doenças, etc., vícios, por exemplo, né? Do enfrentamento desses problemas. Mas foquemos em Descartes. Pois bem, estávamos na experiência do gênio maligno, da dúvida hiperbólica, onde eu sou instado a pensar que talvez todas as alternativas que se apresentem à minha mente são falsas. Logo, qual é a conclusão óbvia sobre esse ponto de vista, digamos, teológico? Não há bem a querer.
Se tudo é falso, não tem bem a querer. Eu não posso exercitar a minha vontade. Eu tenho que exercitar a minha voluntade. Ou seja, eu tenho que exercitar o meu impulso de não querer o mal, porque não há bem possível a querer. Então veja que eu encontro um caminho, uma alternativa, mesmo em face do mais radical desafio que um suposto demiurgo, né, maligno, como querem os gnósticos, né, desde sempre, me impõe, me imporia. Mesmo assim, quer dizer, há uma brecha, há um caminho a se percorrer. Isso é interessantíssimo. E até onde eu sei, esse modo de enxergar a dúvida hiperbólica e a experiência do gênio maligno, conforme Descartes a propõe, é uma maneira nova. Até onde eu sei, é nova. E não me parece absurda, me parece bem interessante. É um caminho interessante a se trilhar, né? Gostaria até de ouvir o que teriam a dizer especialistas, etc. Tá? E eu acho que é por esse caminho que Descartes se envereda, né? E com esse fundamento. E aí é engraçado que nós descobrimos, de repente, um Descartes que, para surpresa de ninguém, tem um pé na escolástica. Por que para surpresa de ninguém? Ele foi educado pelos jesuítas em La Flèche, que foi o primeiro colégio jesuíta na França. Era um aluno tratado a pão de ló, tinha direito a ficar na cama até mais tarde. Era o único aluno que tinha direito a ficar na cama até mais tarde, supostamente porque tinha alguns probleminhas de saúde, coisa e tal. É interessante isso, assim. Dá para quem gosta de imaginar hipóteses, como é que chama assim, ficcionais, conspiratórias, românticas, enfim, né, posso dizer, de um Descartes já sendo preparado pelos jesuítas, seria interessante desde a tenridade, né? Mas não vamos entrar por aí, que é muito Dan Brown para a nossa cabeça e para a nossa pretensão, né? Estou ali vendo a minha assistente, refletindo, pensando, com bastante atenção. A assistente não veio, era para ter vindo. Mas está lá também o meu cactus, que eu acho que eu vou botar mais um cactus ali. Eu não botei os dois, com medo do gatinho. Mas vou dar mais uma olhada aqui, se não me escapou nada aqui do texto do Noluntas, tá? Que eu convido mais uma vez, e como sempre, vocês a lerem, né? Que está um texto bem interessante. Ah, sim, tem um último parágrafo que eu vou ler. Eu vou ler esses dois últimos parágrafos. Quer dizer assim, então, quando Descartes mobiliza a sua vontade, a sua voluntade, tá? Ele se põe num estado onde ele, mais do que propriamente, ele ancora a decisão intelectual de não aceitar nenhuma ideia na cabeça dele, que nenhuma ideia na cabeça, na mente, dure o suficiente para erguer uma pretensão de verdade, de modo a confundi-lo com uma dúvida simples. Ele ancora essa decisão, que é uma decisão intelectual, numa base volitiva que atua sob o modo da voluntade, tá? Então, o que isso significa? Significa pôr-se num estado mental muito específico, que é um estado mental de escuridão e silêncio mental. Já que eu falei aqui, isso não é exatamente uma dificuldade de experimentar esse estado mental. Só que aqui esse estado mental tem uma finalidade específica, tem
um fundamento específico. Ele serve, ele está a serviço de uma experiência intelectual e espiritual, né? Aí eu digo, o primeiro passo será, portanto, anular o quanto possível os estímulos sensoriais. Claro, né? E depois, não admitir que memórias e devaneios cheguem a constituir-se como ideias ou representações. Se me mantenho firme em minha vontade, temos de admitir que é, ao menos logicamente aceitável, que cheguemos a um grau zero cognitivo, a um estado mental a que corresponde uma ideia singularíssima de escuridão e silêncio, descrita formalmente como uma pura duração vazia de conteúdo. Eu li um trecho final do meu capítulo. É interessante que essa expressão, pura duração vazia de conteúdo, eu cheguei a ela por mim mesmo, tá? Mas, por incrível que pareça, eu fui encontrar essa expressão, mais ou menos, em Kant. Vejam vocês, que considero eu o anticartesiano por excelência, o antirrealista por excelência. Eu considero Descartes, já disse isso, um realista, e considero Kant um anticartesiano no sentido que ele é um antirrealista. Ele quer construir uma filosofia puramente idealista, que é a mim não me agrada, a minha cara já diz tudo. Mas, enfim, eu vou encontrar essa expressão em Kant. Só que em Kant ela se confunde com a ideia de eu. E ela não é o conteúdo da ideia de eu. Ela é um conteúdo específico produzido por esse eu. Ego cogito. Eu penso. Quer dizer assim, eu produzo esse conteúdo não me define. Isso é importante da gente guardar, que vai nos ser útil em outras ocasiões, sobretudo quando a gente falar de Kant. Tá? E é um estado mental muito interessante, descrito por todos os meditadores ocidentais e orientais em todos os tempos, mas nunca dentro do contexto proposto por Descartes. Essa é a novidade cartesiana. E acho que essa é a grande beleza de Descartes. Eu acho que, passou para fechar esse vídeo, eu acho que é isso. Ele pega elementos que até certo ponto são triviais, né, em certos contextos, reordena tudo isso de uma maneira nova, chegando a conclusões novas. Mal e mal pensando, por exemplo, Einstein faz a mesma coisa, sabe? E todos os caras que estabelecem esses que a gente chama, eu aprendi isso quando estudei em bacharelado, corte epistemológico. Eu gosto muito dessa expressão, corte epistemológico. É quando você dá um salto, né? Os caras que promovem esses cortes geralmente fazem isso. Eles reordenam as coisas. Eu acho que essa é a grande beleza de Descartes, além, como eu já falei, do texto, que é maravilhoso, né? Enfim, acho que podemos parar por aqui. Eu acho que é um momento muito interessante desse percurso que a gente está fazendo junto. Leiam lá o capítulo 03 do Meditando, do web livro, né? Pensem, reflitam um pouco, né? Se quiserem comentar alguma coisa, comentem. Se quiserem mandar alguma coisa, vou ver se eu deixo aí algum e-mail. Para quem quiser apresentar alguma questão, alguma dúvida, vamos aproveitar que ainda somos poucos. Eu espero que em algum momento a gente tenha mais gente aqui, mas quer dizer assim, por enquanto é fácil da gente trocar ideias, né? Aliás, qualquer dia desse eu pretendo me deixar, vou avisar com uma antecedência, e vou estar aqui ao vivo, esperando que as pessoas apareçam para perguntar, falar, etc., a gente bater papo, né?
é um risco para a minha vaidade, né? Aliás, uma vaidade, deixa eu até tocar nesse assunto, né, para encerrar. Dito vaidoso, vaidoso é que o vaidoso do vaidoso é aquele que diz que não tem vaidade. Então, o máximo da vaidade é, por exemplo, cortar o cabelo sem usar espelho, né? Eu corto meu próprio cabelo com uma máquina de cortar cabelo e não uso nem espelho. Eu sento lá no banquinho e vou passando. E é uma sensação de liberdade incrível, sabia? De autossuficiência, de liberdade, né? Me sinto assim um pouco pós-punk. E é de uma vaidade imensa, né? A vaidade de não ter vaidade, né? É isso, pô, já falei, já mudei de assunto, enfim, é essa bagunça que vocês já conhecem e acho que alguns até gostam, né? Boa noite e até amanhã, que amanhã tem mais. Amanhã será o capítulo 04, que também é interessante. Veja onde nós estamos. Nós estamos dentro de uma ideia que é uma pura duração, vazia de conteúdo. Olha que interessante isso. Tentem experimentar isso hoje, quando forem dormir. Porque na cama dá para experimentar isso. Quando a gente deita, está sozinho ali, em silêncio, sozinho ou não, mas de qualquer maneira, em silêncio. A mente já querendo adormecer. Tente perceber, sentir isso, essa pura duração, sem um conteúdo expressivo, sem que a mente esteja saltando de galho em galho, como um macaquinho, como dizem os meditadores Vipassana. Experimentem isso. E amanhã a gente fala mais. Como hoje eu estou muito animado e muito vaidoso dessa minha cara nova, dessa minha assistente ali à vontade no seu computador, talvez ainda faça mais um vídeo, porque eu estou a fim de falar sobre livros e séries, os livros que eu não li e as séries que eu estou vendo, né? Então, quem sabe eu ainda faça mais um vídeo. É isso. Chega. Já são 17 minutos. Boa noite.